Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 7. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, é o indicador da sua carreira. O Amatya Karka é o astro que ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude. Ele é o astro que representa a sua carreira. Então a posição do Amatya Karka na casa 7 indica que você deve desenvolver os assuntos da casa 7 a nível de se tornar um profissional para você conseguir alavancar a sua carreira. O Amatya Karka tem a função de ser um tesoureiro, um conselheiro de finanças, um economista, um secretário. Ele auxilia você nas coisas materiais, é um planeta muito prático e você deve sempre interpretar os efeitos do Amatya Karka combinado com os efeitos do regente do signo que ocupa a sua casa 10. Então você deve encontrar o seu signo ascendente pela astrologia sideral e o astro que rege o signo que ocupa a casa 10 e o paradeiro desse astro. Então, o que o regente da casa 10 diz, combinado com o que o Amatya Karka na casa 7 produz, você vai ter um bom veredito da sua carreira, você vai ter uma síntese. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os 2 luminares, que são o Sol, a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros posicionados dentro da casa 7, mas sim o que individualmente o Amatya Karka produz quando está dentro da casa 7. Embora você tenha o Amatya Karka posicionado no 7º signo contado a partir do ascendente ou Lagna, não significa necessariamente que você terá o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 7. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos o mapa Bhava, cuja função é de organizar as cúspides. Então é de fato no mapa Bhava que você deve verificar se você tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 7. Porque se pelo mapa Bhava estiver acusando que não, então o veredito será não, você não terá o Amatya Karka na 7. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem possui o Amatya Karka na casa 7, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você tem o Amatya Karka na casa 7, só que calculado de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair. Porque esse vídeo simplesmente não é para você. É uma perda de tempo. A minha orientação é bem clara. Esse vídeo é destinado única e exclusivamente para quem possui o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 7, de acordo com o mapa Bhava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou as minhas orientações muito pesadas e ainda ficaram dúvidas, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial
que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você ainda não tenha visto esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um tutorial que tem escrito na capa, os 8 Karkas. Então, você clique nesse link que ele vai te direcionar para esse tutorial em que eu ensino passo a passo como você calcular a sua sequência de 8 Karkas, ou Charakarkas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles o Amatya Karka, que é o que interessa para esse vídeo. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo alertar que eu coloquei aqui na lousa as profissões que são associadas mais objetivamente com a casa 7. E caso você tenha o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 7, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro desse quadrado aqui. Esse aqui, como vocês podem ver, é um mapa com um design do norte da Índia, e a casa 7 é sempre representada por este quadrado. Então, o que acontece quando nós temos o indicador da carreira na casa 7? A primeira profissão associada à casa 7 é o direito, qualquer profissão que tenha a ver com o direito, porque a casa 7 representa as massas, representa a vida em sociedade, representa todas as pessoas. E esta é originalmente a casa do signo de Libra e de Vênus. E o símbolo de Libra é uma balança que representa a justiça, a equidade. Mesmo que você tenha o Amatya Karka em um outro signo que não Libra, mas só pelo fato de o Amatya Karka estar dentro da casa 7, ele ainda assim carrega essa inteligência de Libra. Então essa é a casa da justiça. E então os juristas, as pessoas que estudam leis e que implementam as leis são vistos por essa casa. Então ela pode fazer um juiz, uma pessoa que julga a lei, que analisa caso a caso e que julga a lei de uma forma em que as duas partes envolvidas num imbróglio, elas se sintam justiçadas. O juiz é aquele que faz com que as duas partes sintam que, de alguma forma, elas foram ouvidas, que elas foram contempladas pela lei. Então, o juiz é justo, é a pessoa que faz a justiça valer. E a casa 7 é uma casa muito democrática, então a lei é dura, mas ainda assim é a lei. Então ela devia servir, assim, teoricamente devia servir para todas as pessoas, embora a gente saiba que na prática as pessoas que têm mais poder aquisitivo elas conseguem burlar a lei, mas não vamos entrar muito nesse tópico. E a casa 7 representa o casamento civil, que é o casamento romântico, é o casamento por amor. Essa é originalmente a casa de Vênus. Vênus é o Karka da casa 7. Então Vênus produz o casamento civil. Diferentemente da casa 9, que representa o casamento religioso. E Júpiter é o Karka da casa 9. Então Júpiter representa o casamento religioso. Ele representa uma cerimônia religiosa de casamento, feita num templo, feita por um Brahmin. E a casa 7 é de fato o casamento civil, que ele é executado num cartório, onde tem a presença de um juiz de paz. E então a casa 7 representa todos os tipos de eventos associados ao casamento. Então pode ser que você trabalhe com uma profissão que envolva ser um casamenteiro, que envolva vender produtos, enxovais, que comercialize vestidos de noiva,
trajes de noivo, que organize festas de casamento. E a casa 7 tem relação com a psicologia, então você pode ser um psicólogo, porque essa é a casa que representa a nossa capacidade de lidar com as outras pessoas e lidar com as questões das outras pessoas. É a capacidade de escuta, é a capacidade de empatia. Então, a psicologia, ela entra na casa 7, porque é através da psicologia que a gente entende as motivações mais profundas das outras pessoas. Essa é essencialmente a casa do sexo. As pessoas que são novatas em astrologia, elas tendem a pensar que a casa do sexo é a casa 8, mas não. A verdadeira casa do sexo é a casa 7, porque no esquema de anatomia é a casa que rege os órgãos genitais. Então a cópula, o intercurso sexual, ocorre na casa 7. Então ela rege a sexologia. E o Amatya Karka aqui pode fazer um sexólogo, que é uma pessoa que pesquisa. A sexologia é uma área da psicologia que especificamente estuda a sexualidade humana. Então, é uma pessoa que pode ser um estudioso da sexualidade das pessoas para aconselhá-las melhor a como integrar a sua vida social, a sua sexualidade, a serem mais sexualmente felizes. A casa 7 tem relação com terapias de casais. Então, o terapeuta de casal é uma pessoa que atende casais que normalmente estão assim em crise no casamento, ou que estão tendo problemas, ou que o casal ele tem dificuldade de escuta. Então o terapeuta ele é um intermediador do casal, ele ajuda ele é um facilitador de uma forma em que o casal consiga se ouvir e ajude esse casal a resolver os problemas e chegarem em um estado de harmonia, em um estado de aliança, um estado de cooperação. A casa 7 representa pactos, representa promessas. Então o terapeuta de casais é alguém que ajuda as pessoas a fazerem pactos, a se comprometerem em fazerem pactos e a cumprirem suas promessas. A casa 7 representa também agências de viagens. Isso talvez seja uma coisa que não é facilmente associada com a casa 7, porque a casa 7 representa a casa mais distante do ascendente da casa 1. A casa 1 representa o nativo, representa o indivíduo, representa você. Então, a casa 1 representa a origem, então a casa 7 é a casa mais distante da origem. Então ela representa viagens para terras estrangeiras. E as agências de viagem são os facilitadores para que esse processo aconteça. Então pode representar também guias turísticos, pessoas que organizam pacotes para casais viajarem. E também a casa 7 representa viagens, porque muitas vezes quando a pessoa se casa, ela sai da casa dos pais e vai morar com o marido ou com a esposa numa outra casa, ou às vezes numa outra cidade, ou num outro país, ou numa terra estrangeira. Então é por isso que a casa 7 pode representar deslocamentos por causa do contexto do casamento. A casa 7 também tem relação com relações internacionais. Então, a relação internacional fazem os diplomatas
as embaixadas, as representações diplomáticas em terras estrangeiras. Lida com a capacidade de lidar com estrangeiros. Então, o estrangeiro é aquilo que é estranho a você, aquilo que é diferente de você. Então, a casa 7 representa aquilo que é diferente de você, aquilo que você não tem, aquilo que você não se identifica. Então, é o outro. Então, a gente sente atração sexual pelo que é oposto a nós e não o que é igual a nós. Então, a gente deseja se casar com alguém que é diferente de nós, que tem características que faltam na gente e que essas características, quando nós nos unimos a outra pessoa, elas podem nos equilibrar. Então, num sentido mais profundo, a casa 7 representa a capacidade de lidar com estrangeiros, com pessoas de outras culturas. E a casa 7 representa também o destino, representa a capacidade de prever o destino das outras pessoas, porque Vênus é o Karka, como eu falei, da casa 7, e Vênus, na astrologia védica, é um Brahmin, é um guru dos assuntos mundanos, como sexo, o prazer, a satisfação material, a capacidade de apreciar o mundo material, a capacidade de apreciar o casamento, de apreciar o sexo. É isso que Vênus significa, é esse tipo de guru que Vênus representa. E então, a casa 7 representa prognósticos, a capacidade de aconselhar as outras pessoas e de fazer prognósticos. Então ela tem relação com a astrologia. Então pode fazer o Amatya Karka na casa 7 um astrólogo, mas é um astrólogo que especificamente é focado em aconselhar sobre compatibilidade amorosa de casais, que é um ramo específico da astrologia, que é o que se chama de sinastria, que é o encaixe entre dois mapas astrais. E também na astrologia védica nós temos o chamado sistema de Kutas, que é um sistema, na minha opinião, é o sistema mais preditivo de astrologia, porque ele basicamente é bem simples, ele compara a compatibilidade amorosa e sexual do nakshatra lunar das duas pessoas envolvidas. Então, assim, é essencialmente focado na Lua, que é o astro que essencialmente representa a capacidade de relacionar-se. Então, o sistema de Kutas, ele vai aferir a compatibilidade do nakshatra da Lua de uma pessoa para ver se é compatível com o da outra pessoa. E então vai gerar uma pontuação específica que eu não vou entrar muito em detalhes agora. Provavelmente eu vou fazer no futuro uma série de vídeos só sobre o sistema de Kutas. Só que Vênus e a casa 7 especificamente rege esse tipo de astrologia. É a astrologia de compatibilidade sexual, para medir o destino da vida amorosa da pessoa. Então, o Amatya Karka na casa 7 ele pode fazer também de uma pessoa ser astróloga. E eu coloquei um asterisco nesse último aqui, porque todas as casas elas têm também um aspecto obscuro e ilegal, que você deve evitar esse aspecto dessa casa para você não ter problemas com a justiça. E no caso aqui não é nem somente com a justiça dos humanos, mas assim com a justiça divina também. A casa 7 ela representa assassinos de aluguel. Isso é uma coisa que as pessoas provavelmente não associam facilmente à casa 7, porque ela tem essa associação com ser pacífica e acordos, mas ela também representa assassinos de aluguel, porque ela é originalmente a casa da morte. É isso que a casa 7 representa, ela é a verdadeira casa da morte. As pessoas que são novatas em astrologia, elas tendem a pensar que a casa da morte é a casa 8.
Mas a casa 8 ela não representa de fato a morte, ela representa a longevidade. É por isso que ela é chamada em sânscrito de Ayurbhava. Ayur em sânscrito significa longevidade e Bhava significa casa. Então quando nós unimos a expressão Ayurbhava, é a casa da longevidade, é a casa que representa o tempo de vida. Mas é a casa 7 que de fato representa a morte, o ato de morrer, de falecer ou de matar alguém. Por que isso? Por causa do conceito de casas derivadas. Se você contar 12 casas a partir da casa 8, o número 12 ele representa o fim, a conclusão de alguma coisa. Então, se a casa 8 representa a longevidade, então, quando nós contamos 12 posições da casa 8, na contagem nós paramos aonde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na contagem nós estacionamos na casa 7. Então, a casa 7 representa o fim da longevidade. Ela representa a morte, de fato. E Vênus é o indicador ou produtor da casa 7. E num sentido mais assim profundo, Vênus é considerada um planeta matador. É um planeta marca, assim como a casa 7 é considerada uma casa matadora. Porque na história védica sobre Vênus, Vênus é chamada de Shukracharya, ou de maneira mais abreviada, Shukra. E Shukra adorava de maneira monoteísta a um só Deva, que é o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva ensinou a arte de ressurreição a Vênus. E ela passou essa arte aos Asuras, que é chamada de Sandivani Mantra ou Sandivani Vidya. Então a casa 7 representa também artes de ressurreição, medicinas de ressurreição. E então, sempre quando um Asura morria, o Asura, nesse sentido, é um antideva, são os inimigos dos devas védicos, são como se fossem titãs, no sentido europeu, são como se fossem titãs. Então, sempre quando um Asura morria, outro Asura entoava a arte de ressurreição e o Asura morto voltava à vida. Então, a casa 7 ela representa tanto o ato de matar uma pessoa, quanto também de ressuscitar uma pessoa. Então, ela pode reger assassinos de aluguel por isso. Porque o assassino de aluguel é uma pessoa que é contratada para matar uma outra pessoa. Não preciso nem dizer que essa é uma atividade ilegal. Por isso eu marquei com um asterisco aqui, porque é uma atividade ilegal. Que você não vai ter só problemas com a justiça humana, mas também com a justiça divina se você matar uma pessoa. Então não faça isso, tá certo? E então eu acredito que eu cobri todas as associações mais imediatas com a casa 7. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que a casa 7 representa o ocidente do mapa. Enquanto a casa 1 representa o Oriente, a casa 7 representa o Ocidente. Porque é onde o Sol se põe. É a direção oeste do mapa. É onde o Sol se põe. Então é onde nascem as trevas. E então, quando a Amatya Karka está posicionado na casa 7, significa que você vai trabalhar mais durante a noite do que durante o dia. Você vai estar mais em atividade, você vai estar mais produtivo depois do pôr do sol, depois do crepúsculo. Então você pode trabalhar em regimes notívagos ou trabalhar com profissões que tenham a ver com a noite. Como, por exemplo, uma pessoa que organiza eventos que acontecem de noite. Eventos que são voltados para o público adulto, porque a casa 7 representa essencialmente o público adulto. Então, assim, eventos que são voltados para o público adulto, como um cabaré nostalgique, shows de cabaré, bares, assim, festas noturnas.
Então, são coisas associadas com a vida ocidental. A casa 7 representa os países ocidentais, é a vida ocidental. Então, quando eu falei sobre a questão de viagens para o estrangeiro, a casa 7 tem muito a ver com viagens para países que são associados com a cultura ocidental, que são considerados mais liberais, assim, que tem casamento civil, que tem divórcio, que tem casamento gay, que as pessoas, assim, gozam de liberdade sexual. É isso que, essencialmente, a vida ocidental representa. Então você pode trabalhar com esses tipos de coisa, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!